Me chamo Natália Fernandes, tenho 38 anos e há 5 anos eu fui diagnosticada com esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença que atinge o nervo central do cérebro e a medula. É uma doença rara, autoimune, que até hoje ainda não tem cura, mas tem tratamento. O tratamento ele é, na maioria das vezes, usado imunossuprimido, né? A gente fala que a gente é imunossuprimido. A maioria do tratamento é baseada nisso. O diagnóstico, para mim, demorou 6 anos. Foram 6 anos de muita batalha, aí, passando por vários tipos de médico, até eu chegar no diagnóstico. Então, quando eu tive o diagnóstico, ele veio como um grande alívio na minha vida. Foi um alívio, assim, de eu saber o que eu tinha e saber como eu poderia tratar. Porque até então eu não sabia, eu já estava perdendo os movimentos da minha mão, porque a esclerose múltipla, você vai perdendo a força, né? Tanto nos membros inferiores como superiores. Você tem, como é múltipla, então são vários tipos de sintomas, fadiga, perda de urina, o intestino também afeta o intestino. São inúmeros desafios que a gente passa diariamente. No meu caso, foi a minha perna direita que começou. Então, como foi muito sutil, então foi difícil o diagnóstico justamente por isso. Era como se eu tivesse um problema no joelho, aí quando eu andava muito, minha perna pesava uns 100 quilos, então parecia que eu tinha tido um AVC, alguma coisa desse tipo. Então os médicos tratavam como se fosse o joelho, aí depois já foi pensando em que era um problema na coluna, até chegar à esclerose múltipla. Quando chegou ao diagnóstico, eu comecei o tratamento no início foi bem difícil, até eu chegar na medicação que eu estou hoje, que é o ocrelizumab, que é uma medicação que eu tomo de 6 em 6 meses. Então, até chegar essa medicação, eu passei por várias outras, até mesmo porque eu não conseguia aceitar a medicação, eu não conseguia me auto-aplicar um remédio todo dia, como se fosse uma insulina. Isso me abalou muito no começo do diagnóstico, até mesmo por isso a dificuldade. Eu acho que a aceitação é primordial, principalmente no começo da doença, é primordial você aceitar. Você tem que aceitar o que você tem que aceitar a medicação, você tem que aceitar o tratamento em geral, porque não é só a medicação, né? É fisioterapia, é fono, é psicólogo, então é uma equipe multidisciplinar aí que a gente precisa estar sendo acompanhado. O principal desafio logo no início, é a aceitação, é você aceitar, é as críticas da família, principalmente em relação à fadiga, que é invisível, ninguém vê, mas você acorda cansado ao extremo, mas é um cansaço extremo, que você não consegue levantar o braço, às vezes, nem para pentear o cabelo. Você não tem vontade de nada. Mas não é só a vontade, teu corpo também não responde. Então você fica com aquele cansaço e muitas vezes a crítica vem por ser preguiçoso. Tá com preguiça, mas não é isso. Eu acho que hoje é um desafio muito grande os pacientes que não têm deficiência aparente, mas sofrem muito com a fadiga. Que as pessoas soubessem que a esclerose múltipla é uma doença que, mesmo sem cura, ela tem tratamento, ela não mata e também não é contagiosa. Então não precisam se afastar da gente, que a gente não passa para ninguém. E para os pacientes novos, que frequentem as associações, porque toda a cidade tem associação, acho que a maioria, aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, tem vários tipos de associações, tem associações que dão atendimento online. Então é muito importante você conversar com outro paciente que te entenda de verdade. Eu posso conversar com qualquer outra pessoa, até mesmo tenho uma relação bem aberta com a minha médica, a gente é amiga, parceira aí, nesses 5 anos, cada vez mais amiga. Então eu tenho uma relação com ela bem aberta, tudo, mas ela entende a gente porque ela conhece, são vários pacientes, né? Mas conversar com a minha mãe é muito difícil, com meu marido, de ter o entendimento. Agora, você conversar com outro paciente, ele te entende, que você nem precisa acabar de falar, ele já te entendeu. Então é bem mais fácil. Hoje eu peço assim que os médicos tenham mais empatia. Quando o paciente entrar no consultório, que eles olhem para o paciente como um todo, não só para o que o paciente está reclamando, porque às vezes é muito mais que isso.
como não só a esclerose múltipla, a gente sabe que tem muitas doenças raras e ninguém é obrigado a saber tudo, eu falo sempre isso. Até quando eu participo de palestras na faculdade, de aulas na faculdade, né? Então eu falo sempre para os alunos que ninguém é obrigado a saber de tudo, mas tenha empatia com o paciente, escuta ele, dá atenção, faça um neurologista, faça todos os exames que tem que fazer, para que esse paciente seja diagnosticado o quanto antes e possa ter um tratamento e uma qualidade de vida cada vez melhor.